Fala galera do Lab Aquarismo, belezinha? Galera, esse possivelmente vai ser o último vídeo desse ano, mas eu quero demonstrar uma coisa para vocês que eu acho muito importante vocês saberem. Há um assunto muito debatido ultimamente nas redes sociais, nos perfis de vários aquaristas profissionais, aquaristas que têm formação específica na área como biólogos, em fóruns de discussão, que é o seguinte: de alguns anos para cá tem se criado uma cultura de que é obrigatório você fazer TPA no seu aquário toda semana, ou fazer a cada 5 dias, ou fazer a cada 10 dias. Então coloca-se uma regra, como se fosse uma regra para si, porque é uma necessidade específica talvez do aquário, do tipo da água da distribuidora que a pessoa utiliza ali, da empresa de saneamento dele, ou porque a água da região é uma água salobra, ou porque é de poço artesiano, não importa a origem da água. A água do aquário desse camarada, ele viu que para ficar bom, para ficar dentro dos parâmetros das necessidades do peixe dele, talvez ele faça isso. Já tem aquele camarada que ele faz a TPA porque ele copia dos outros. Ele não procurou se aprofundar no tema, não entendeu as bases químicas que envolve esse tipo de decisão, não sabe o que é ciclo do nitrogênio, não sabe a diferença entre o que é bactéria aeróbica e anaeróbica, o que é estágio de bactéria estacionária, entre vários outros elementos importantes, né, como o acúmulo de nitrito, nitrato, para saber qual que é o momento certo de fazer a TPA. Gente, no meu último vídeo no YouTube eu tô falando amplamente sobre isso, mas eu vou repetir de novo aqui também no Instagram. É o seguinte, galera, ó, eu fiz uma mudança aqui no layout do meu aquário, vocês podem perceber se vocês têm acompanhado e seguido aí no canal. Adicionei mais rochas, adicionei também essas rochas artificiais aqui para formar rocha viva igual essa daqui, né? E são rochas alcalinizantes, apesar de ser artificial, que é feita com cimento branco, dolomita e alguns outros elementos e materiais que são altamente alcalinizantes. É óbvio que não é igual uma rocha natural como rocha de Zanzibar, né? Mas ainda assim é uma rocha que é muito boa. Mas olha só que interessante. A ideia do foco aqui é o seguinte, ó, esse aquário ele tem algumas necessidades específicas, porque é um aquário semicomunitário aqui de ciclídeos africanos, e eu tenho aqui peixes do lago Malawi, eu tenho peixes aqui do lago Tanganica, né, e também do lago Vitória, e algumas colidoras. Eu coloquei também algumas plantas, porque eu tenho alguns espécimes aqui que são onívoros e herbívoros, né, como uma aquisição recente que eu fiz aqui de um Trofeus. Eu não estou conseguindo visualizar ele aqui, e talvez haverá necessidade de eu mudar ele de aquário, por causa que ele tem necessidades específicas de alimentação. Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui, só para vocês verem, que é um espécime de ciclídeo africano, que na verdade ele é estritamente herbívoro. A principal fonte de alimentação é ele aqui, ó, achei ele. É um Trofeus e Cola Kaiser. Ele é estritamente herbívoro. Ele vai se alimentar praticamente só de espirulina, ração à base de espirulina, ração para ciclídeos herbívoros, né? E eventualmente eu posso ministrar aí alguma fonte de proteína animal para ajudar no crescimento, né? Porque essa conversa furada de que você só deve colocar para peixes herbívoros só proteína vegetal, cara, vai por mim, experiência prática e assunto discutido entre vários profissionais. O animal não se desenvolve, entendeu? Você não pode ficar dando isso com frequência, mas lá de vez em nunca você tem que dar sim, porque até na natureza ele come alguns pequenos crustáceos que vivem no subsolo ali. No subsolo não, melhor dizendo, no substrato, né? Eu nem sei de onde tirei esse subsolo, né? Do substrato ali no fundo dos lagos, né? Então é isso. Então aqui tem essa situação. Esse é o cenário que eu tenho aqui no aquário. Beleza. Mas aí tem um porém. Então tem que ter uma quantidade boa de reserva mineral, né? A água tem que ter uma certa concentração de alcalinidade e tudo mais, porque, como vocês viram aí, esse espécime aí é um espécime que ele vive em águas que tem
o pH entre 7,6, 7,8 ali até 8,5. Então ele é um peixe assim que vive em aquários onde a água é bem alcalina mesmo e o KH é alto. Tá, mas aí, eu fazendo TPA, será que eu tô realmente repondo totalmente esses sais? Cara, não tem como a água da torneira, e mesmo uma água de poço artesiano, por mais limpa que seja, que não tenha sido contaminada, ela não tem tudo, entendeu? Tem alguns metais pesados que são até nocivos, na verdade, mas você não tem todos os minerais necessários para alcalinizar a água, entendeu? E a maioria desses espécimes de peixes que a gente compra em loja, gente, eles não são peixes que eles são criados em ambientes que reproduzem totalmente em cativeiro ou simula adequadamente, perfeitamente, as mesmas condições ambientais na natureza. Não tem como. É uma série de elementos muito complexos que precisaria, entendeu? Então os caras tentam colocar rochas alcalinizantes, tentam simular ali um ambiente, os camaradas colocam algum produto químico, mas eles não conseguem reproduzir perfeitamente. Então, em suma, galera, qual é que é a questão aqui fundamental? Desculpa se eu acabei desviando um pouco do foco e debatendo vários pontos. É que quando você vai tirar parte dessa água, cara, você vai criar um outro problema. Você está tirando parte dos sais presentes na água, né, dos minerais importantes na água. Você está tirando também parte das bactérias importantes do aquário. Então, o que é o ideal mesmo você fazer? Primeira coisa, determine a necessidade de fazer a TPA. A gente faz TPA por quê? Porque tem que fazer. Não, a gente faz TPA porque você tem que tirar o excesso de compostos orgânicos, o excesso de bactérias mortas, de fezes dos peixes, porque tudo isso daí vai se decompor, vai se degradar. As bactérias benéficas que tem dentro do aquário vai quebrar as moléculas disso e vai converter isso daí, isso vai virar amônia, que consequentemente outras bactérias, outro grupo de bactérias vai converter isso daí em nitrato, e nitrato vai ser convertido em nitrito. Ou melhor dizendo, é o contrário, né? No ciclo de nitrogênio é o contrário. Vai converter em nitrito para depois converter outras bactérias em nitrato. Mas se tem excesso de compostos químicos, orgânicos, metais pesados, você mata a biologia do seu aquário, não vai ter bactéria suficiente para eliminar isso daí, para fazer essa conversão. E aí o resultado é que você começa a ter alga. E quando você fica um tempo sem fazer TPA no aquário, você começa a perceber isso aqui, ó. No meu último vídeo do YouTube eu comecei a falar sobre isso, ó. Formação de alga no vidro, ó. Tá vendo? Tá começando aqui, ó. Entendeu? As rochas começam a ficar esverdeadas. Começa a voltar, ó, problema de cianobactérias. Entendeu? Então vamos lá. O que você vai usar primeiro para determinar isso daí? Você tem que fazer um teste de amônia, certo? Você faz um teste de amônia. O teste de amônia que eu uso aqui, que é muito bom e que eu tenho comprovado os benefícios, é o teste de amônia da Indusfarma. O teste de amônia da Indusfarma, ele tem um bom rendimento e é um produto que eu considero vantajoso. É um produto que ele, frente a alguns concorrentes aí no mercado, ele traz uma boa resposta, de fácil uso. Quer dizer, eu tenho visto que a tabela dos caras e o conceito dos caras aqui esboçado não é muito diferente dos outros, mas eles facilitam muito aqui e colocam uma instrução legal, tal. Ele tem sido mostrado assim bastante fiel. A questão de você usar um produto químico no seu aquário é a fidelidade com que o produto traz o resultado. Então é o seguinte, eu vou seguir as instruções aqui para vocês verem. Na embalagem dele, ó, tá mostrando aqui, ó, o modo de usar, sobre o uso da proveta. E aí eu já vou trazer o resultado para vocês aqui. Eu vou fazer uma pequena pausa no vídeo para poder fazer o teste, ó. Vocês podem ver que esse teste aqui ele abrange escalas, ó, de 0 amônia até 6,50 ppm total de amônia, tá bom? E tem a escala de medição aqui, ó, para vocês acompanhar, que é feito avaliando de acordo com o pH da sua água, temperatura e concentração de amônia total, certo? Porque a amônia ela tem vários estágios, né, de composição ali que está mencionando aqui, né? Tem o NH2, NH3, quer dizer, tem umas siglas aí, né, associadas à tabela periódica que a gente não vai debater aqui no momento nesse vídeo, né, que é o NH3, NH4 e aí vai, né? Então
Então tá bom, galera. Eu vou fazer aqui e vocês vão ver. Então vamos lá, galera, ó. Primeiro passo. Vocês vão pegar aqui, ó, a ampulheta. Vem uma ampulheta aqui de 4 ml. Então, segundo as instruções dele, ele fala aqui, ó, como é que é o processo que você vai fazer. Você vai encher a proveta até a marca d'água. E depois vocês vão adicionar ali o reagente 1 e reagente 2, conforme as especificações ali. E fazer a leitura de acordo com a tabela. Tem mais instruções ali, mas agora a gente não vai debater sobre isso. Então vamos lá, aqui tá falando, ó, 4 ml. Então vamos pôr. Vamos pegar a água aqui, vamos ver. Deixa eu separar aqui para ver se tá certo. Deixa eu ver aqui. Tá passando um pouquinho. Vamos só reduzir um pouquinho de água aqui. Deixa eu ver se tá na medida ali. Tá na medida. Agora nós vamos fazer o seguinte, galera. Nós vamos pegar aqui o reagente 1, que tá destampado aqui. E vamos colocar 8 gotas. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então esse é o reagente 1. Vamos agora para o reagente 2. Aí tá falando aqui, ó, que você... antes de colocar, é muito importante, ó, antes de colocar o reagente 2, é importante fazer isso. Ó, você vai pegar a proveta, você vai tampá-la para misturar. Aí você vai pegar aqui a proveta e vai destampá-la. Deixa eu destampar ela aqui, que eu não consigo fazer isso com uma mão só, porque eu tô segurando o celular com a outra mão. Pera aí. Pronto, eu fiz uma pequena pausa aqui no vídeo, né? Pra fazer isso, então agora nós vamos lá. Deixa eu virar o celular aqui pra ajudar vocês. Não, aqui vai ficar ruim porque vocês estão assistindo ele de um jeito e vai atrapalhar vocês. Pera aí. Não, vou fazer assim mesmo. Agora vamos lá, galera. Vamos colocar aqui o reagente 2. Vamos colocar 4 gotinhas dele aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 aqui, ó, tá vendo? 4 gotas. Vamos fechar a proveta com cuidado. Eu tô com uma mão só aqui, né? Vamos fazer o teste. Vamos chacoalhar. E agora é o seguinte, tem um prazo aqui que você tem que esperar. Depois de você tampar e agitar, você tem que esperar 3 minutos. Então vamos esperar aí 3 minutos enquanto ele segue o curso. Vamos falar algumas dicas importantes aqui que a Indusfarma, né, dá pra nós aqui, ó, sobre essa questão. A Indusfarma tá falando pra nós aqui, nesse medidor, que para manter o equilíbrio dos níveis de amônia é importante não exceder a população de peixes ornamentais recomendados para a quantidade de litros. Isso é fato, né? Você tem que fazer isso. Dar uma alimentação controlada para os peixes, né? Porque tem gente que, sei lá, vai dando alimentação pro peixe a rodo, né? Manutenção e limpeza no sistema de filtragem, trocar os elementos filtrantes, carvão ativado, perlon, cerâmico, isso é obrigatório. No meu vídeo anterior do YouTube aí, se você assistiu, eu falei tudo sobre isso daí, e até muito mais. Lá eu fiz um aparato geralzão aí, sobre tudo que envolve oxigenação, sinfonagem, filtragem, elemento filtrante, tipos de filtragem, e por aí vai. Fazer regularmente TPA, todo mundo sabe disso, né? E sinfonar o substrato. Ok. Então olha só, a ideia aqui é a seguinte, ó. Esse produto dos caras, eu acho legal isso, ó. Ele gera em 20 ml 50 testes, com os 2 frascos do reagente. É uma tecnologia alemã trazida aqui pro Brasil. O negócio é bom, É legal, tem as instruções e tal. Então, galera, ó, tá quase inteirando aí os 3 minutos, entendeu? Nós fizemos, acho que era 12h44, né? Tá quase dando aí, vamos esperar aqui um pouquinho, né? Era 12h44, 13h44, 14h44. Vamos esperar até uns 15h44 pra gente ver aí quanto que dá, ok? Enquanto isso eu vou fazer uma pausa aqui no vídeo novamente, porque agora eu vou testar o pH. A temperatura, pelo que eu tô vendo aqui, tá boa. Tá em cerca entre 27 e 28 graus aqui, segundo o termômetro. Então, galera, agora nós voltamos aqui no vídeo e vamos ver o resultado aí da medição que a gente fez, né? Agora que sabemos que o pH é um pH de aproximadamente 7,8 a 7,9,
E aí nós vamos acompanhar agora aqui esse resultado aí para vocês terem uma noção de que conclusão nós chegamos. Bom, conforme vocês podem ver aí, ó, pela coloração, quando feita a comparação com a tabela ali, ó, pela luminosidade aqui na luz, dá pra gente enxergar melhor. Ela tá um tom de verde bem clarinho ali, que não chega a dar nem a medida ali na tabela de 0,25. Deve estar mais ou menos cerca de um 0,20 ppm, alguma coisa assim. Tem uma matemáticazinha aí que a gente pode realizar aí para poder chegar a essa conclusão, porque o parâmetro ele é preciso, né, nas medições, mas a coloração às vezes a olho nu dificulta um pouco. Mas ó, se a gente for ver ali, ó, na margem de 7,9 a 28 graus, significa que está com aproximadamente ali em torno de uns 0,014, 0,015 ali, quase 0,020, nem chega a isso, né? Tá ali naquela média ali, então tá bom. Assim, tá tolerável, vamos dizer, né? Bom não tá, né? O ideal mesmo, perfeito, seria zero amônia, mas isso é improvável, né? Ainda mais num aquário que já tá há mais de 15 dias sem fazer TPA, então tem algum acúmulo ali de resíduo, né? Mas dá pra gente ver na tabela aí que tá tolerável, né? Não exigindo uma TPA imediata, vamos dizer assim. Uma troca parcial de água imediata. Dá para tolerar ainda mais alguns dias. Mas por conta dessa formação aí no vidro de alga, já mostra que está tendo um certo acúmulo no aquário de nitrato, né? Então é bom fazer uma TPA preventiva aí para evitar que isso se prolifere e piore mais ainda, né? O que poderia começar a gerar um problema, porque ó, já dá para ver nas pedras, no substrato, que está modificando um pouco a cor do aquário. Ele está ficando com um tom mais amarelado, mais esverdeado. Então, exceto por isso, gente, se você não está vendo nenhum desses sinais, se você não está vendo nenhuma situação dificultando a boa qualidade da água, a biologia do aquário, você não precisa fazer essa TPA de modo emergencial. O negócio é mede o índice de amônia, vê se os parâmetros estão corretos, tudo ok, beleza. Você não tem com o que se preocupar, entendeu? E fazer isso regularmente, entendeu? Fazer isso toda semana para você ter certeza absoluta do que você está fazendo e não prejudicar o seu aquário, não prejudicar a biologia do seu aquário, não destruir a microbiologia do seu aquário, sem necessidade, introduzindo água e introduzindo coisa prejudicial para o aquário. A ideia de fazer a TPA é para você resolver um possível problema e não criar um novo problema, entendeu? Então é isso que tem que ter na cabeça, entendeu? Do mais, você não tem que ficar esquentando a cabeça, entendeu? Seguindo regras, seguindo comparação com outras pessoas. Segue aquilo que é conhecimento, que é fato e que atende às necessidades do seu aquário, beleza? Então é isso, pessoal. A gente agradece a vocês aí por continuar seguindo o canal, acompanhando os nossos conteúdos. Dê um curtir, siga o canal, acompanhe a gente também lá no YouTube, certinho? Obrigado pelo apoio, pessoal. Falou!